Você já ouviu falar de um rei que teve tudo: poder, sabedoria, riquezas inimagináveis, mas que mesmo assim terminou sua vida de forma melancólica? Hoje eu quero te contar a história real de Salomão, o rei mais sábio e também um dos mais contraditórios de toda a Bíblia. E o mais interessante é que essa história tem muito a ver com o que a gente vive até hoje: escolhas, consequências, propósito e identidade. Salomão foi filho do rei Davi com Batseba. Sim, a mesma história conturbada que começou com um adultério e terminou em uma união cheia de reviravoltas. Ele nasceu num contexto tenso, com irmãos ambiciosos, um pai envelhecendo e muitas disputas internas pelo trono de Israel. A Bíblia não fala muito sobre a infância dele, mas o ambiente em que cresceu deixa claro que, desde cedo, ele teve que aprender a lidar com conflitos e política. Quando Davi já estava fraco e próximo da morte, um de seus filhos, Adonias, tentou tomar o trono à força. Ele se proclamou rei antes da hora, organizou até uma cerimônia de coroação. Mas aí entrou em cena Batseba, a mãe de Salomão, junto com o profeta Natã, e lembraram Davi da promessa que ele havia feito: Salomão deveria ser o próximo rei. E foi isso que aconteceu. Salomão foi coroado ainda jovem, provavelmente com apenas 18 anos, e ao assumir o trono, ele tomou decisões firmes para garantir que ninguém mais ameaçasse seu reinado. Ele mandou executar Adonias, exilou o sacerdote que o apoiava e consolidou sua posição com mãos firmes. Com o poder nas mãos, Salomão iniciou uma nova era em Israel. Ele herdou um reino extenso, bem estruturado por Davi, e aproveitou isso para levar Israel ao auge de sua prosperidade. Uma das primeiras medidas que tomou foi reorganizar o território em 12 distritos administrativos. Cada um desses distritos tinha a responsabilidade de sustentar a corte por um mês do ano. Parece exagero? Pode até parecer, mas os números são impressionantes. Havia comida suficiente todos os dias para alimentar cerca de 12.000 pessoas. Era uma corte enorme, cheia de oficiais, servos, familiares e trabalhadores. A estrutura que Salomão montou era gigantesca. Mas não foi só isso. Ele também fortaleceu o exército, introduziu carros de guerra, algo moderno para a época. Construiu fortalezas nas fronteiras e investiu pesado na infraestrutura de Israel. Construiu estradas, fortaleceu as rotas comerciais e firmou alianças com povos vizinhos. Salomão era um estrategista nato. Ele fez acordos com o rei de Tiro, com o Egito, organizou um comércio marítimo poderoso e seus navios iam tão longe quanto o Ofir, um lugar misterioso, talvez na África ou na Ásia, que levava até 3 anos para ser alcançado por mar. Com toda essa estratégia, o reino enriqueceu como nunca. A prata se tornou tão comum quanto pedras no chão. Isso mesmo, era tanta abundância que os relatos bíblicos parecem quase fantásticos, mas são repetidas várias vezes. Israel viveu sua época mais rica sob o comando de Salomão. E é claro, a obra mais grandiosa desse rei foi o Templo de Jerusalém. Salomão construiu o templo no Monte Moriá, um local sagrado onde, segundo a tradição, Abraão quase sacrificou Isaque. Davi já havia preparado materiais e planos, mas foi Salomão quem executou. E para isso ele usou milhares de trabalhadores, primeiro cananeus subjugados, depois até mesmo israelitas, num sistema de trabalho forçado. Essa decisão gerou tensões internas e revoltas, como no caso da morte de Adoniram, superintendente das obras. Mesmo assim, o templo ficou pronto no 11º ano de seu reinado. Era um edifício riquíssimo, feito com toneladas de ouro, madeira de cedro e pedras preciosas. Uma construção considerada sagrada e central para o povo de Israel. Agora, se tem algo que realmente marcou a vida de Salomão, mais até do que as suas riquezas, foi a sua sabedoria. Quando Deus apareceu a ele em sonho, disse: "Peçam o que quiser." Ele poderia ter pedido poder, vitórias, riquezas, longevidade, mas pediu sabedoria.
Ele pedia um coração compreensível para governar bem seu povo. E essa sabedoria ficou evidente em vários momentos. Um dos casos mais famosos é o julgamento das duas mães que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão sugeriu cortar o bebê ao meio. E a verdadeira mãe, tomada pelo desespero, implorou para que a outra ficasse com a criança, revelando assim sua identidade. Foi um julgamento simples, direto e ao mesmo tempo genial. Mas a sabedoria de Salomão não se limitou aos tribunais, ele também foi um grande escritor. É a ele que se atribuem os Provérbios, o livro de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e alguns salmos. Ele escreveu sobre tudo: árvores, animais, comportamento humano, justiça, liderança. Sua sabedoria atraiu gente de todos os cantos, inclusive a famosa visita da rainha de Sabá, que veio de muito longe só para ouvir pessoalmente os conselhos e respostas de Salomão. E ela ficou impressionada. Trouxe toneladas de presentes, inclusive mais de 4 toneladas de ouro. Mas nem tudo são flores. Mesmo com toda essa sabedoria, Salomão cometeu erros gravíssimos. Ele impôs impostos pesados sobre o povo, continuou usando o trabalho forçado e, pior ainda, se deixou levar pela idolatria. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, e foi influenciado por essas mulheres a adorar deuses estranhos como Astarote e Moloque. Praticou cultos pagãos, construiu altares para essas divindades e se afastou de Deus. A Bíblia diz que o Senhor se indignou com Salomão, mas por causa da aliança feita com Davi, Deus decidiu não tirar o reino de Salomão enquanto ele ainda estivesse vivo. Em vez disso, levantou opositores externos e internos como forma de disciplina e preparou o juízo para a geração seguinte. Depois da morte de Salomão, Roboão assumiu o trono, mas o reino ainda estava fraco, sobrecarregado, dividido. O povo já não aguentava mais a opressão e a idolatria. Jeroboão, um antigo líder sob Salomão, se rebelou e formou o reino do norte, levando 10 tribos com ele. O reino unificado de Israel, construído com tanto esforço por Davi e Salomão, se partiu. E o mais triste, a Bíblia não traz detalhes sobre a morte de Salomão. A impressão que fica é de uma vida que começou com tanta promessa, mas terminou apagada com arrependimento e peso. Mesmo assim, o legado de Salomão é inegável. Ele elevou Israel ao seu auge político, econômico e espiritual. Foi o responsável pela construção do templo. Foi o maior expoente da sabedoria hebraica. E, ironicamente, foi também um exemplo do que acontece quando o coração se desvia, mesmo com todo o conhecimento do mundo. O Salmo 72, atribuído a Salomão, fala sobre um rei justo e eterno, uma figura que aponta para o Messias. E talvez essa seja a maior lição de tudo isso. A glória de Salomão foi só uma sombra do que ainda estava por vir em Cristo. A história de Salomão nos mostra que sucesso sem fidelidade é instável, que sabedoria sem obediência é perigosa e que o verdadeiro rei, aquele que reina com justiça e amor perfeitos, ainda estava por vir.